Deus, em nome do povo pedrazulense, declaro aberta essa sessão ordinária da Câmara Municipal de Pedra Azul. Peço, senhor secretário, faça a leitura da reunião anterior. Ata da 20ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Pedra Azul, realizada aos 16 dias do mês de junho, que contou com a presença de 10 vereadores: Alex da Silva Viana, Everton Luiz Ramos Santos, Ercílio Dias da Rocha, Itamar Pereira Faustino, Jairo de Assis Barbosa, Jomar Ramos da Cruz, Jovelino Neto dos Anjos Pinheiro, Norival Isidoro de Souza, Nélio Ferreira Freitas e Paulo Souto Vidano. 2. Presidente. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade. Nada constou do expediente da Secretaria. Da ordem do dia. O vereador Jairo apresenta requerimento número 15/2015, que é aprovado em discussão e votação. Os projetos de lei 9, 10, 11 e 13/2015 são aprovados em segunda discussão e votação. As indicações de número 36 e 37, apresentadas pelo vereador Alex, são aprovadas, assim como as moções de congratulações aos senhores Guilherme Almeida, João Marcelo Almeida, Otávio Leite, João Filipe Fernandes e Daniel Mota. Os pareceres favoráveis à Comissão de Finanças dos projetos de lei 12 e 14/2015 são aprovados em discussão e votação. Em seguida, são aprovados por discussão e votação os projetos de lei 12 e 14/2015. Nada mais haver a declarar a palavra franca. Fizeram uso da palavra os vereadores Alex, Itamar, Nélio, Dorival, Jairo, Jovelino e Jomar. Nada mais haver o senhor presidente falando no segundo semestre sobre os títulos de cidadãos honorários e data prevista para os mesmos. Agradeço a presença de todos e marca as próximas reuniões para os dias 3 e 4 de agosto do corrente ano e encerra os trabalhos. Pergunto, senhores vereadores, se tem alguma retificação para fazer na ata lida. Não havendo, para a ata aprovada. Ordem do dia. Primeira discussão e votação da emenda 001/2015, que acrescenta parágrafo 3º no artigo 44 do Regimento Municipal. A emenda 001/2015 recebeu parecer favorável da Comissão Especial e está em discussão. Essa palavra, presidente. Palavra, Sua Excelência, senhor vereador. Senhor presidente, já havia seu recesso, eu pediria a Vossa Excelência que o secretário lesse o mérito do projeto. Eu vou ler para mais ligeiro. É um projeto de lei que fala sobre a data base. O senhor quer ler ainda? Se possível. Sim. A mesa diretora do Estado de Minas Gerais, do Pedra Azul do Estado de Minas Gerais, das atribuições que confere o artigo 121 da Lei Orgânica Municipal, passa a ver que o plenário aprovou e fica promulgada a seguinte emenda à Lei Orgânica Municipal de Pedra Azul. Artigo 1º, acrescenta artigo 3º no artigo 44 da Lei Orgânica Municipal de Pedra Azul do Estado de Minas Gerais e passa a vigorar para a seguinte redação. Artigo 44. Parágrafo 1º, que é acrescido, emenda aditiva. É fixado em 1º de maio de cada ano data base para fim de revisão anual geral da remuneração dos seus servidores públicos municipais ativos e inativos e pensionistas da administração direta e indireta nos termos do artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, em índice único compatível com a realidade financeira do município. Essa emenda entra em vigor na sua publicidade de publicação. Assina Jomar Ramos dos Santos, vice-presidente, Paulo Vilela, presidente, Jairo de Assis Barbosa, secretário. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão, a primeira discussão. A emenda está em primeira votação. Os vereadores foram favoráveis, como se está aprovada e aguarda por 10 dias o interstício para submeter a votação do segundo turno. Apresentação de proposições. Essa palavra, presidente. Palavra, Sua Excelência, não, vereador. Indicação número 038/2015. Excelentíssimo senhor Paulo Souto Vilela, presidente da Câmara Municipal Pedra Azul MG. O vereador que a essa subscreve requer a Vossa Excelência que, após o voto plenário, seja indicado ao senhor prefeito o seguinte pedido de providências: inversão do trânsito para veículos da via que desce a rua Eliezer Ferreira Lacerda, ou seja, a rua ficaria com sentido obrigatório somente para subir até o número 123. Justificativa: a nossa indicação se deve ao fato
de que se considerar que nessa mesma rua acontecem vários acidentes, inclusive com vítimas fatais, devemos fazer algo para que as vidas sejam preservadas. Entendemos e recomendamos ao senhor prefeito que medidas urgentes sejam tomadas. Pedra Azul, 3 de agosto de 2015, vereador Alex Guerra. A indicação agora lida pelo nome vereador Viana, né, Alex da Silva Viana, indicação de número 038, está em discussão. Essa palavra, A palavra ao autor da proposição, o nome vereador Alex da Silva Viana. bom dia, senhor presidente, novos colegas. Essa indicação, presidente, visa para que nós possamos evitar que mais acidentes com vítimas fatais venham a acontecer nessa rua. É a segunda pessoa que vem a falecer acidentada naquela rua, então nós temos que tomar providências para que mais acidentes não aconteçam e principalmente, que é o mais importante, que vidas sejam preservadas. Obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, a indicação 038 de 2015 está em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Está aprovada, está encaminhada ao senhor prefeito municipal. O prefeito me procurou hoje, pediu para apresentar suas metas, seus planos aí para o próximo semestre, e apoiado no artigo 162, inciso 2º, e após ouvir a mesa, eu convido o novo prefeito municipal, Daniel, companhia do nosso vereador Heber, para dirigir a mesa e comprar a minha direita, conforme determina o regimento. Eu vou conceder a palavra ao prefeito e depois a gente franqueia a palavra, usa a palavra franca para qualquer outro questionamento. Fica acertado assim, tudo ok? Então, Sua Excelência, tem a palavra. Boa noite aos vereadores, boa noite a todos que nos assistem. A minha vinda aqui é em função do respeito e consideração que o Executivo Municipal tem por esse Legislativo, já que vocês retornam aos trabalhos nessa noite, no dia 3 de agosto. Não só eu pedi que viessem me acompanhar, também os secretários e alguns funcionários. Isso mostra a importância que o Legislativo tem numa democracia que a gente vive no país, que foi retomada a partir de 1985, se não me engano, com a saída do ex-presidente Figueiredo do poder. Um pouco antes, com a eleição ainda no colégio eleitoral, onde Tancredo Neves derrotou Paulo Maluf, e logo depois foram instituídas as eleições diretas para presidente da República, que aconteceram em 89, com a eleição do presidente Fernando Collor de Mello. Antes de me iniciar minha fala, eu não sei se quebrando o protocolo regimental, porém, se não servir para hoje, mas para amanhã eu quero encaminhar a Vossa Excelência, senhor presidente, uma comunicação minha, onde
eu dirijo-me a Vossa Excelência para cumprimentá-lo e informá-lo que designei o vereador Itamar Pereira Faustino para ser o líder do governo do Poder Executivo Municipal no biênio 2015-2016, conferindo os mais amplos direitos na Câmara de Vereadores deste município, representando, requerendo e promovendo o que for necessário e útil à defesa política dessa municipalidade. Sem mais para o momento, rogamos préstimos de levar em consideração atenciosamente Daniel Pires de Oliveira Costa, prefeito municipal. Será consignado, né? Os senhores colocaram ali que os senhores são sempre bem-vindos, né? A Câmara é boa, a Câmara cheia, mas não pode haver manifestação nem contra nem a favor que venha do plenário. Então, eu recebo o ofício de Vossa Excelência, faço consignar em ata e desde logo fica já postado como tal o conteúdo do ofício de Vossa Excelência. Bom, mas voltando então à razão da minha vinda, também é para pedir, mais que nunca, que essa cooperação, essa parceria entre o Legislativo e o Executivo se mantenha durante esse ano de 2015, até o final, se possível, do mandato nosso, que se encerra em 2016. Essa parceria é fundamental para que as coisas caminhem bem em nosso município. As diferenças políticas, elas não devem atrapalhar o andamento da administração pública. É evidente que é necessário que haja oposição. A oposição é importante, porque ela, quando bem feita, quando feita de forma honesta, de forma inteligente, ela ajuda quem está na situação, corrigindo às vezes alguns deslizes, às vezes alguns enganos que possam ser cometidos pelo Executivo. Afinal de contas, eu não sou infalível, eu erro, mas nós estamos procurando o tempo todo acertar. E vocês são de fundamental importância para que Pedra Azul alcance cada vez mais êxito na sua vida política e, com isso, os cidadãos vivam melhor, não é? A Câmara, até agora, sempre atuou de forma independente, questionando, e todos aqueles questionamentos, na medida do possível, foram respondidos por nós. Eu confesso, o vereador Alex já um dia fez uma ressalva, com razão, sobre as questões das indicações, e eu confesso que é uma falha minha. No entanto, não é por desprezo à Câmara, até porque, mais do que uma simples colocação no papel, a vinda de secretários, a vinda do prefeito aqui para dialogar, para ser questionado, qualquer que seja o assunto, vale muito mais até do que uma simples e fria resposta no papel. Mas, como essa indicação de Vossa Excelência que foi feita hoje, eu já vou pedir, eu estou de acordo, eu já vou pedir Paulo Marcelo, já que foi aprovado, Paulo, para proceder essa. Paulo Marcelo está por aí? Não. Eu vou pedir então a ele que proceda junto à Polícia Militar a troca para a mão única daquela subida, aquela subida de Generino, como é conhecida, ao lado da Igreja do Bonfim. Realmente vários acidentes já aconteceram ali. Por último, um fatal e levou o nosso amigo Zé Teixeira. Bom, eu venho pedir para que essa parceria seja mantida, até porque o país passa por um período de dificuldade enorme. Todos os senhores assistem à televisão, leem jornais, acessam a internet e sabem a crise por que passa o país. A dimensão dessa crise talvez seja muito maior ainda do que nós percebemos até agora. É uma crise política, em razão das denúncias de corrupção jamais ocorridas nesse país, e uma crise financeira. Elas andam lado a lado. A crise política faz com que os políticos, de um modo geral, todos nós,
deixemos de ser pessoas, na sua grande maioria, é evidente, respeitadas pelo povo. Na sua grande maioria existem exceções, não é? Em função do comportamento daqueles que deviam dar o maior exemplo, que estão no governo federal. E eu digo isso com tranquilidade, porque eu fui eleitor de Dilma Rousseff por 4 vezes. Votei nela no primeiro e no segundo turno da eleição que ela sucedeu o presidente Lula. Votei nela agora no primeiro e no segundo turno da eleição que ela se reelegeu. No entanto, eu não posso tapar o sol com a peneira e dizer que ela faz uma administração livre de corrupção, de desvios, de desmandos, porque aí eu estaria sendo, no mínimo, idiota. E isso eu não nasci, não virei, não me tornei até agora. Discutir se ela tem participação ou não, isso a justiça vai dizer, não me cabe. Eu respeito a presidente, a figura da presidente. O problema é que a crise gerou um descrédito no governo. Juntou-se essa crise a uma crise financeira que o país passa, e aí ela chega até o município, que é a ponta dessa corda. E o município, quando a gente diz aí no ditado popular que a corda estoura sempre do lado o mais fraco somos nós. Somos nós os mais fracos, os municípios. Principalmente os pequenos, porque nós vivemos quase que exclusivamente, ou seja, a nossa maior receita é o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é passado pelo governo federal. A partir do momento que o governo federal diminui a sua receita, nós também diminuímos. E há uma concentração de receita nas mãos do Executivo Federal, da União, que é um absurdo. É um absurdo. Porque os problemas estão nos municípios. Então os municípios deveriam ter mais recursos para poder enfrentar esses problemas. Por exemplo, a saúde, que é uma área que passa por dificuldade eterna no país. Eu disse numa reunião há pouco, que começa pelo Sistema Único de Saúde, que é um sistema falido, um sistema que quer dar ao pobre e ao rico o mesmo tratamento. E não é tratando de forma igualitária os desiguais que a gente vai estar fazendo justiça. Se você tem um bolo só, e meu nobre vereador Coxa tem mais fome do que Paulo Vilela, que almoçou e Coxa está 2 dias na selva perdido. É justiça que eu divida o bolo por igual ou que eu dê mais a quem está com mais fome? Que eu dê mais a quem está com mais fome. Então a justiça está em tratar os desiguais de forma desigual. E isso não acontece no país em que nós vivemos. Esse SUS não pode querer pagar para que o rico se interne e seja cobrado, e seja repassado ao médico em função da internação de um rico, num hospital como esse nosso, por exemplo, que vive de dificuldades, 50 centavos por um curativo. Se não me engano, 6 ou 8 ou 10 reais por uma consulta médica. Aí não há sistema que funcione, ele é falido e sobra mais ainda para quem? Para nós, aqui, prefeito de cidade desse ponto. Porque isso impõe à administração um gasto enorme, levando pessoas que poderiam ser tratadas também aqui, ou próximo daqui, se tivéssemos hospitais regionais funcionando, como é promessa de todo o governo do Estado e Federal, ao invés de levar para Belo Horizonte. Nós já realizamos, com toda dificuldade, já pagamos mais de 6 ou 7 mil reais, Bruno, de TFD. Ou seja, nós já gastamos 7 mil, não, mais de 7 mil reais, não, mais de 7 mil pessoas já foram, ou mais, quase 10, Bruno, quase 10, porque no primeiro ano foi 5.900, então já passando de 10, seguramente
10 mil pessoas no nosso município já receberam o auxílio da prefeitura para buscar tratamento em Belo Horizonte, Teoflotone e outros municípios como Montes Claros. Isso gera um custo altíssimo para a prefeitura. E às vezes, eu volto a dizer, vocês encontram alguém na rua dizendo, olha, ele falou isso, mas meu TFD tem 4 meses, tem 6 meses, tem 1 ano, e não foi marcada uma consulta. A responsabilidade de marcação de consulta não é da prefeitura. Quando o médico que te atende diz que você está precisando de um tratamento fora do município, seu nome é colocado numa central em Belo Horizonte e lá é marcada a sua consulta, ou cirurgia, ou alguma coisa desse tipo. Isso pode demorar, porque o Estado todo busca Belo Horizonte. No entanto, mais de 10 mil, volto a dizer, já foram atendidos. A saúde tem problemas, e aí eu vou entrar numa rápida, presidente, passar por alguns setores da prefeitura, talvez os que chamem mais a atenção da população, para dizer que apesar desses problemas, a gente tem buscado uma melhoria na vida do pedrajunense, dando a ele uma assistência da melhor qualidade que a gente pode, não a que ele merece, mas a que é possível. Nós agora, por exemplo, pela 2ª vez, tivemos aí, e foi um motivo de grande alegria para nós, a vinda da bandeira cirúrgica. Vieram 50 profissionais de saúde da USP, Universidade de São Paulo, a maior universidade que nós temos no país, a mais conceituada, a mais respeitada, para fazer cirurgias gratuitas em pessoas que há muito tempo esperavam por esse procedimento médico. Eles aqui estiveram com profissionais renomados, inclusive o médico-chefe é um médico que aparece no programa da Globo pela manhã, do Mais Saúde. Ele está lá. E com ele se fez acompanhar por uma médica americana que se interessou demais pelo programa. Antes disso, já havia estado aqui a bandeira científica. Fez mais de 6 mil atendimentos. Entregou mais de 600 óculos à população. Realizou mais de 800... Bruna, me ajuda aí. Hein? 6.800 atendimentos à população geral. Isso aí, aquele exame... Exame oftalmológico. Sim. Com 680. Ou seja, isso pela primeira vez ocorreu aqui. Vocês imaginam o quanto nós conseguimos diminuir essa demanda reprimida que havia no município. Também a gente busca, e estamos conseguindo até agora, manter, que era uma crítica que eu fazia para o vereador, manter os médicos do PSF na cidade, evitando aquela rotatividade que eu falei a vida toda, porque o médico, quando ele se fixa aqui por mais tempo, ele conhece o seu cliente, ele passa então a ter uma intimidade tal com o cliente que o ajuda, sem dúvida nenhuma, a sarar aquela enfermidade que acomete o seu paciente. E nós, dentro do possível, estamos tentando isso aí. Então, conseguimos também renovar nossa frota em 20 veículos, tirando caminhão-pipa, coisa do PAC, compra e aquisição via convênio com o governo. Mais de 20 veículos. Esses 20 veículos, na sua maioria, servem à saúde. São ambulâncias para levar o pessoal daqui para fora. Na educação, que é uma área também de fundamental importância, convidamos, e ela, graças a Deus, aceitou, a Amélia para assumir esse cargo. E a presença de Amélia na secretaria mostra o quanto a gente se importa com a educação, porque ela goza de uma credibilidade nessa área indiscutível. Eu fiquei muito satisfeito quando ela assumiu e, junto com isso, batalhamos para que os índices fossem melhorados. Porque desde que entramos, Amélia, você e qualquer um pode vir, basta consultar os índices na educação, eles melhoraram se comparados à administração anterior.
Estamos aí em vias de anunciar o vestibular da Unimontes, que é o maior sonho de todos. Você imagina o que nós já fizemos para a educação, trazendo o ITEC, que é uma universidade aberta, integrada, tecnológica, à distância, para aqueles que não têm condição de se dedicar a um determinado tempo do dia para se formar no curso superior. Mas trouxemos a Unimontes também. E o prédio dela já está pronto. Inclusive, esse prédio possui elevadores para garantir a acessibilidade àquelas pessoas que têm deficiência física. E estamos agora em vias de comprar, de adquirir o que é necessário para, então, promovermos o primeiro vestibular, com aulas diárias, gratuitas e presenciais em nossa cidade. Esse é um sonho, para mim. Não há nenhuma obra das 60 e poucas ruas calçadas e das demais obras que a gente vem fazendo, e que eu vou anunciar outras ainda aqui, que tem a importância dessa faculdade em Pedrazul. E o tempo vai dizer isso. Não com um ano, 2 ou 3, mas daqui 5, 10 anos vocês vão ver o quanto isso vai impactar na economia de nossa cidade. Bom, na agricultura realizamos mais uma exposição e eu ouvi uma crítica que, quando a crítica ela é justa, ela ajuda. E eu estou disposto a ouvir a qualquer momento. Inclusive, nunca neguei a nenhum vereador aqui, nunca neguei o acesso ao meu gabinete ou aos meus telefones. Todos, da situação e da oposição, têm o direito e têm também o bom acesso, porque nós não causamos dificuldade nenhuma a qualquer informação que eles queiram na prefeitura. Mas eu ouvi uma crítica que eu tinha feito os leilões para vender o meu gado. Primeiro que eu não tenho, talvez um dia eu consiga tomar 7 mil vezes, que foi o que nós já vendemos nos leilões aí. E segundo que isso é coisa pequena demais. O cidadão que depois de ver comercializar nessas três exposições, cerca de 8 milhões de reais, dizer que eu fiz aquilo para vender meu gado, modéstia à parte, meu gado não precisa de esforço para vender não, porque ele é de uma qualidade rara aqui no Vale de Jequitinhonha e no estado. Então não tem essa necessidade de estar fazendo tatersal, de estar cobrindo parte, de estar realizando a exposição para vender meu produto. Então eu não tenho dificuldade nenhuma. Inclusive vendo em minha fazenda desde que eu nasci. E meu pai, meu avô, meu bisavô se sustentar também dessa forma. Então eu peço que, quando não foi feito por ninguém aqui, dos vereadores, mas eu ouvi na rua essa crítica. Mas então, relembrando que a exposição, nós, e aí eu digo que há muito tempo, ninguém trata as comunidades rurais como nós tratamos. Elas têm o trator agrícola. Nós já abrimos mais de 300 ou 400 postos baianos para minimizar os efeitos da seca. Nós fazemos na exposição a feira da agricultura familiar. É uma maneira da gente envolver cada vez mais o cidadão do campo na sociedade, inserir ele na sociedade de Pedrazul, vendendo seu produto e estimulando ele a produzir cada vez mais. Nos distritos, eu também, infelizmente, eu não gosto de comparar a nossa administração com a administração anterior, porque a nossa está muito além. Mas eu quero buscar quem fez mais pelo Araçagi até hoje do que essa administração nossa. E aí, quando eu digo nossa, eu envolvo também os vereadores, porque sem eles eu não ia conseguir o que eu fiz. O Araçagi de Minas tem uma UBS sendo construída, e poderia ser uma UBS de qualquer cidade do Polo de Pedrazul, que está na sede. Ela tem uma creche para a infância da mesma forma. Nós agora conseguimos uma quadra coberta com vestiários no valor de R$500 mil para atender
o povo que você tanto gosta, que eu também, do Araçagi. Nós implantamos uma academia de saúde e nós levamos com verba própria o sinal da telefonia celular, que se não abrange o Araçagi como um todo, pelo menos 70% sem dúvida já recebe o sinal da telefonia. Nas Juçaras, nós também colocamos a tão sonhada antena, e lá com a facilidade maior e abrangendo maior de pessoas, um número maior de usuários. Nós temos também uma UBS sendo construída lá. Nós temos uma academia de praça que já foi instalada. E eu só não comecei a calçar o Araçagi porque a Copa Dó, que é a responsável por colocar água e esgoto naquela localidade, até hoje, apesar da gente ter um convênio firmado com eles, desde acho que 2008, quando eu era vereador ainda, ela, por politicagem pura, de um cidadão chamado Márcio Canguçu, que foi inclusive um deputado majoritário em nossa cidade em tempos passados, não colocou um único paralelepípedo, ou não fez, e nem fez um único metro de esgoto naquele distrito. Isso nos impede de calçar, porque não se consegue verba para calçar ruas que não têm rede de esgoto. Além das obras aqui que a gente já vinha executando, e algumas estão paradas em função da falta de repasse do governo federal, como a UBS tubular, ali junto ao Parque de Exposição. Temos um campo de futebol também, que é em função da estiagem, quando começamos a plantar, mas já está em fase final, e nós temos grande pressa em inaugurá-lo. Temos a Unimons, que foi reformada, reformamos a Policlínica, construímos 3 praças aqui em Pedaço. Inclusive, vamos ter inaugurações e vocês todos estarão convidados a partir do mês de agosto em diante, vão começar outras inaugurações. As ruas estão aí em uma quantidade magnífica e um trabalho muito bem feito. Inclusive, eu quero chamar a atenção dos senhores aqui para a esculhambação que a Copasa vem fazendo nas ruas de Pedra Azul, inclusive naquela. Hoje eu passei, na sua rua ali, por exemplo, ela já não tem 30 dias que foi concluído aquele serviço e ela já está lá aprontando das delas. Hoje eu procurei o Ministério Público, inclusive pedi que a promotora saísse comigo, para ela não pôde hoje, mas na quinta-feira ou quarta terá nós teremos uma audiência com ela para tratar desse assunto que é muito importante. A gente faz, tem toda dificuldade, a Copasa vem, que não dá. Mas construiremos também, vereador, e já foi licitado na sexta-feira, se iniciou a licitação de um CAPS no valor de cerca de R$750 mil no bairro Planalto. Junto com a quadra poliesportiva do Araçagi, temos também uma pró-infância aqui, no valor de R$1.800.000, que já foi autorizada a licitação dela. E vai atender cerca de 240 crianças em tempo integral. E vai ser feita lá naquele campinho da Serra. Quer dizer, obra eu acho que não tem questionamento. E a gente buscou corremos atrás, procurei o governo do PSDB, procurei o governo do PT, para que mostrei a necessidade que a gente tinha de conseguir várias obras para Pedra Azul. E graças a Deus eles nos atenderam e eu realmente estou extremamente feliz. Eu acredito que em matéria de obra, eu até esqueci aqui, eu tenho quase 30 obras aí, fora as ruas, para relacionar, eu teria que pedir ajuda realmente, mas vocês estão vendo aí. Isso não me deixa envaidecido enquanto prefeito, não. Me deixa envaidecido enquanto cidadão pedrazulense de ver que Pedra Azul está melhorando. Existem falhas, como eu disse, e as falhas, na medida do possível, serão corrigidas. Talvez também, às vezes, a gente não consiga, porque eu não tenho poderes sobrenaturais para consertar uma cidade em 4 anos, nem 8, nem 12. E mentiroso é aquele que se acha com esses poderes e que quer tirar
benefício próprio, dizendo que se fosse ele faria, acontecia. Porque ele teve a oportunidade e não fez, e nem aconteceu. Bom, eu, por fim, devo ter me esquecido de alguma coisa, mas não quero me alongar muito. É porque eu tenho também compromisso, mas eu espero, na medida do possível, se alguém quiser fazer algum questionamento. Pedir, então, vereador Alex, acho que você é o líder do bloco da oposição, que continue com essa postura e me ajuda. Como eu já disse, todas as vezes se trata com todo o respeito possível. Concordo com algumas das críticas que Vossa Excelência faz, com outras nem tanto. Com outras faltam, às vezes, uma conversa, como por exemplo, eu vi Vossa Excelência postar que ali próximo ao Cassiano Mendes, há mais de 2 meses, Vossa Excelência estava nos informando, é verdade. Vossa Excelência nos informava de que o calçamento estava em péssima situação. O problema, e agora eu quero aproveitar essa oportunidade para te explicar, é que a passagem daqueles caminhões de madeira pela cidade causou um transtorno enorme, por 2 ocasiões. Uma, inclusive, eu consegui que eles dessem ao Hospital Estefaria de Almeida um carro para melhorar a imagem deles diante da população de Pedra Azul, que estava reclamando muito do que eles iam fazer para o calçamento. E mais um tanque de emulsão e um rolo compressor. Depois eles voltaram, aí outra empresa voltou, aí fazendeiros menores, plantadores menores de eucalipto, tinham vários, então estava mais difícil, mas tornamos chamar e assinamos um Juliano, um termo de compromisso, onde eles assumiam que qualquer dano que fosse causado por conta desse transporte, eles iriam reparar. Porque vocês lembram que eu, através de decreto, proibia a passagem deles, mas isso não é legal. Eu não posso impedir que passem na nossa cidade, por mais que eu não tenha vontade, eu não posso impedir. Então eu firmei isso. Quando do último caminhão de madeira que passou, nós então chamamos o responsável pela assinatura do termo e ele está enrolando, vou ajuizar, você não já ajuizou, já pediu você a ação para que ele cumpra aquilo que foi acordado, mas está sendo, eu pedi à Secretaria de Obras que, com o recurso nosso, pessoal nosso, fizesse ali que realmente estava feio entrar na cidade. Só que vale, sem dúvida nenhuma, a reclamação de Vossa Excelência. Mas atende também para os calçamentos que são vários. Ali eu não tinha mais do que 20 metros de dano naquela localidade. E eu estou calçando 6 quilômetros de rua. Vai ter buraco em outras ruas, Alex? Vão ter. Vão ter lugares que a gente vai precisar dar uma assistência maior. Vão ter lugares onde o lixo está sendo, a limpeza não está sendo tão boa. Nós vamos ter que conviver com isso, porque ninguém consegue resolver todos os problemas da cidade, não. Só que nós estamos atentos a isso. Eu peço que continue assim, que inclusive é função dos senhores fazer isso. Mas se tiver interesse, podem me procurar, ou algum secretário, a gente explica a situação. Se a explicação não for convincente, tudo bem, cada um toma tudo que tem. Por que, Alex? A gente não é porque a gente é oposição que a gente deve ser inimigo, está entendendo? Eu sempre te tratei com respeito, e você também é amigo. Mas a gente passa por algumas situações na vida que eu não esperava jamais. Vocês também com certeza passam, sofrem isso porque ocupam um cargo. Basta ocupar um cargo público para você encontrar um bocado de inimigo pela frente. Gratuito. Sem você ter feito nada por isso. Eu mesmo estou sendo caluniado, meu pai está sendo caluniado, difamado, minha mulher covardemente atacada por uma cidadã que não saía de dentro da casa de meu pai dia e noite.
por uma pessoa que já recebeu de nós, além da amizade, favores impagáveis. Pessoa que nós respeitávamos e que deixou de ser nossa companheira política, e até aí, nenhum problema. Porque você pode não concordar com o que eu estou falando aqui. Isso não vai fazer de você uma pessoa ruim, não. Mas usar de mentira, de Facebook, para difamar pessoas que ajudaram ela de todas as formas. Pela ordem, presidente, gostaria que o excelentíssimo prefeito se dirigisse a todos somente sobre assunto que tem interesse público. E esse fato não é específico. Para concluir, então. Vou concluir, vereador Alex. Porque a gente sofre, e Vossa Excelência talvez ainda não tenha sofrido com isso, principalmente quando querem atacar outras pessoas da família, porque eu não me importo com ataque. Eu estou na prefeitura, eu sou prefeito. E como prefeito eu estou sujeito a qualquer isso. Mas difamar e atacar, por exemplo, minha esposa, que é uma funcionária exemplar no fórum, isso é uma covardia, uma safadeza, com perdão da palavra. Entendeu? Agora, essa pessoa que faz isso não merece crédito nenhum. Porque quando ela foi vereadora, ela tecia todas as críticas a um ex-prefeito aqui chamado Manuel dos Passos Guzmão. No entanto, ela foi à casa dela pedir dinheiro emprestado. Então, esse tipo de gente não merece respeito da gente, não. Esse tipo de gente devia recolher a insignificância dela, uma loucura, e respeitar aqueles que sempre o ajudaram. Ou então que discuta frente a frente. É o que eu tinha a dizer. Peço desculpa aos seus vereadores e ao público pela Palavra para a dos senhores vereadores. A palavra, presidente. A palavra, Sua Excelência, não, vereador Alex Viana. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor prefeito, nobres colegas, a todos que nos visitam, espero que voltem outras vezes. É muito satisfatório encontrar aqui essa quantidade de pessoas, muito mais representado por secretários. Importante a participação dos secretários, ele que está aí dia a dia nas ruas e devem realmente estar presentes da Câmara, porque nós estamos aqui cobrando os anseios da população. Espero que não só venham a essa casa, mas que passem a visitar os cidadãos, que eles querem melhorias. Então eu espero que Vossa Excelência, além de vir a essa casa, espero que volte realmente outras vezes, porque aqui nós cobramos, muitas vezes, às vezes até mal interpretado, mas nossas cobranças vêm da população. E foram eles que nos elegeram, e foram eles que também colocaram os senhores onde estão hoje. Porque se ocupa um cargo de secretário, ainda que é um cargo de confiança do prefeito, mas ele está lá hoje como prefeito porque a população quis que ele estivesse como prefeito. Então eu quero que Vossa Excelência realmente façam jus ao salário de Vossa Excelência e ajudem o prefeito. Porque o prefeito sabe disso. Quando eu critico, quando eu cobro, eu deixo siglas de lado, eu deixo números de lado. Aqui para mim não tem 22, não tem 25, não tem partido político. A bandeira que eu carrego é da população. Eu quero o melhor para a minha cidade. Quero pedir ao senhor prefeito que realmente nós vamos ter divergências. Não existe um igual ao outro. Eu tenho um irmão gêmeo que eu penso totalmente diferente dele. E muitas vezes, às vezes o cidadão também, eu como qualquer cidadão, a gente se cansa. Eu peço, já pedi secretário, o novo vereador Itamar é testemunha aqui, várias vezes, vários pedidos, ele já fez o pedido. E quando Vossa Excelência também fala aqui de realmente trabalhar em parceria, que possa haver essa parceria. Em janeiro, na reeleição do presidente dessa casa, Dr. Paulo Vilela, Vossa Excelência veio aqui, eu discordei da Vossa Excelência porque não está havendo essa parceria. E eu pedi que esse biênio 2016-2017, que houvesse, 2015-2016, que realmente pudesse haver. Aí o presidente da comissão fez uma pasta, se comprometeu, e ele está tendo dificuldade.
se for em verdade, que o vereador pode me desmentir, que está tendo dificuldades em relação às indicações, não está havendo respostas, e quando a gente pede aqui um redutor de velocidade próximo a uma escola, não é do nada que a gente pede, não, é porque um diretor que nos procurou, é um pai de um aluno que nos procurou, e a gente não sabe o que responder para aquele pai de família que nos procurou, ou um diretor. Aí fala, o vereador, pedir para o vereador, ele não fez nada, mas não sabe as dificuldades. Então, reforça aqui o pedido, ratifica o pedido à Vossa Excelência, que essas indicações tenham uma resposta, ainda que sejam negativas, mas que nós possamos dar uma resposta ao cidadão que nos cobra. Vossa Excelência disse aí sobre o esporte, eu gostaria de saber, Vossa Excelência, tem previsão da quadra, do poliesportivo, e o gramado também, que nós somos cobrados na rua. Então queria depois aí, Vossa Excelência. Você deu uma parte. Com certeza. Eu disse aqui desde o início, a Vossa Excelência entendeu que as críticas, quando elas são. Só salientando aqui, qualquer um que esteja presente, que ele está sujeito aos trâmites regimentais. Então, por essa razão, que quando pediu a parte, Vossa Excelência, dando essa liberalidade, o regimento prevê isso. Mas Vossa Excelência Não, você tem uma discussão entre pessoas dentro do carro. As suas ordens, para qualquer outro esclarecimento. Continuando, presidente, queria saber também de Vossa Excelência, eu gostaria que quando Vossa Excelência viesse à casa, presidente, que o prefeito solicitasse, os vereadores pudessem ser comunicados com antecedência para que nós pudéssemos trazer os questionamentos, porque ficaria mais fácil até para o prefeito aí se dar. Os vereadores, na verdade, eu disse Vossa Excelência, eu passei exatamente no artigo 162 do regimento interno, sempre que o presidente da Câmara convocará ou virá o prefeito, no inciso 2º, sempre que este manifestar propostas por interesse público. Aí vem o parágrafo 2º, o conhecimento que refere o inciso 2, depender prévio entendimento com a mesa da Câmara. Eu tentei falar com o João Marião, não consegui, mas eu não consegui com o vereador Jairo, quer dizer, eu levei para a maioria já no final da tarde, inclusive até antes dele chegar, eu até comuniquei a Vossa Excelência, somente qual é a Vossa Excelência, que eu fiquei sabendo à tarde. Então, como houve acordo entre a mesa, os componentes da mesa, por essa razão, usei da liberdade dada no artigo 162 do regimento interno. Vereador, só para responder também essa pergunta, eu estou vindo aqui hoje, é uma visita cordial em função da volta do Legislativo aos trabalhos. Qualquer questionamento que Vossa Excelência quiser fazer, se o interesse é que sane sua dúvida, eu estou no meu gabinete. Eu, qualquer que seja, eu nunca neguei te atender. Nem a Vossa Excelência, nem nenhum dos outros. Eu admito que as indicações, muitas vezes eu não respondo. Não respondo porque às vezes falta tempo e tal, uma coisa, mas tudo bem. Vou procurar, como eu disse e não fiz, respondê-las. Agora, qualquer questionamento, eu estou lá, pode, a qualquer momento. Como Vossa Excelência já me questionou, eu em Belo Horizonte pelo telefone, e nós resolvemos aquele problema. Com certeza, eu agradeço. Só mais para mim seria um questionamento, assim, Vossa Excelência disse aí, e é notável que todos os municípios hoje se encontram em difíceis dificuldades financeiras, não só os municípios, mas o país. E aí eu tive até acesso, eu queria que Vossa Excelência pudesse revisar se realmente há essa necessidade. Vossa Excelência disse aqui que reformou a frota de veículos, mais de 20 veículos. Não, eu reformei não, eu adquiri. Adquiriu, melhor ainda, mais de 20 veículos. Queria saber de Vossa Excelência, ou se Vossa Excelência talvez quisesse abster da resposta, ou que pudesse pelo menos revisar a minha, não sei se seria indicação ou sugestão, sobre esses veículos que são locados, que eu estou aqui com o contrato, hoje ele gera mais de R$70 mil mês, se eu não me engano. Então, que Vossa Excelência pudesse analisar com carinho se realmente há necessidade da contratação desses veículos, ou quem sabe até reduzir o número. Obrigado. Posso explicar, Vossa Excelência? Inclusive, Vossa Excelência tinha pedido que mostrassem aqui para vocês o aluguel, qual é o valor do aluguel dos carros lá com placa de Salvador. Foi uma empresa de lá que ganhou a licitação de forma mais transparente possível.
E eu vou ser bem sério, Vossa Excelência. Se eu arrumasse aluguel daquele preço, era melhor vender a frota todinha e ficar pagando aluguel. Porque todo ano eles trocam o carro. Pneu do carro. Se bater, tem seguro. Eu alugo uma Montana aqui, uma Montana é a mais cara, eu alugo o carro aqui acho que R$1.700 lá no centro. Um Celta, R$1.700 é trocado. Então é ótimo isso. Agora, eu estou entendendo os veículos, Vossa Excelência. Deve ser caminhão de apanhar lixo, rede escavadeira, trator de esteira, deve ser isso que você está falando. Não, seria esses veículos mesmo, R$1.800, R$1.500 e o outro R$2.900. Não, mas aí não dá 70 mil por mês, não, Pedro. Você disse que dava 70 mil por mês. Aí não passou de 6 mil. É o período, é porque o contrato Bom, período. Um carro, um Celta novo hoje, desse que a gente aluga, acho que ele tem ar-condicionado, ele vale o quê? Cerca de uns 28 mil reais? 28 mil reais. Hein? 33 mil, né? Eu pago R$1.700 dele por mês e melhor, o negócio não é pagar, é porque ele é trocado de ano em ano. A empresa pega e devolve o novo pelo mesmo preço. Então isso é muito bom. Nós estamos buscando, Alex, vereador, economizar em todos os pontos. Inclusive, se Vossa Excelência encontrar, você vai estar fazendo. Você vai estar ajudando demais. Então, a gente tem buscado, sem, vereador Alex, que isso implique numa piora de prestação de serviço à sociedade. É isso que é a dificuldade que nós temos. Porque, se você diminui o ônibus do TFD, o cara precisa, não sei, então é complicado isso, diminuir o gasto público. Você pega, por exemplo, você tenta diminuir a alta do combustível, não é? Mas nós estamos tentando enxugar. E graças a Deus a Prefeitura de Pedras Azul é uma prefeitura que não deve. Ela tem suas contas pagas religiosamente, tanto quanto com relação aos prestadores de serviços, funcionários e aos comerciantes da cidade. É só aproveitar e convidar os vereadores, porque eu não posso estender a toda a população, porque eu simplesmente estou ajudando a realizar uma reunião com o Banco do Nordeste e o SEBRAE no próximo dia 11, na Casa Paroquial, às 7 horas da noite, presidente. Eu quero já deixar registrado esse convite a todos os senhores, porque lá nós vamos tratar de assuntos que dizem respeito às empresas locais, as micro e pequenas, graças também àquela lei geral da micro e pequena empresa que os senhores aprovaram, que vai fazer com que, se o comércio local se empenhar, seja jogado mais de 5 milhões de reais da prefeitura no comércio através de compras com licitação dirigida às empresas locais. Obrigado, vereador. Obrigado. Pedir os senhores para não manifestar contra a favor. São muito bem-vindos, mas agradecimentos, por gentileza. Presidente, só para encerrar meu tempo. Eu vou, Vossa Excelência ultrapassou o tempo, mas eu vou com a liberalidade conceder. Gostaria muito de ser líder da bancada e vereador mudativo, vou conceder para Vossa Excelência mais 3 minutos. Não, só porque eu gosto de ser muito justo as minhas partes. Peço palavras, presidente. Palavras, Vossa Excelência, vereador. Nós vamos, eu usei a liberdade, a maior liberdade do vereador Alex. Eu preciso do aval de todos os vereadores. Com atitude, às vezes erramos. E sem querer. Assim também como erraram comigo. Secretário de Educação. Pois bem, ela está com a presidência. Fico satisfeito com a presença de Vossa Excelência aqui na nossa casa. Fui vereador outra vez, outro mandato. É a primeira vez que eu vejo um prefeito, já fui advogado de várias câmaras, e é a primeira vez que eu vejo um prefeito ir à Câmara, sentar à mesa e ficar à disposição aí de questionamentos. Nós estamos até vendo um parlamentarismo aqui municipal. Eu dou os parabéns, fico muito orgulhoso de pertencer à mesma facção política do PR,
mas aqui nós somos instituição, nós não temos lado político, nós trabalhamos com imparcialidade, mas fico feliz de ser filiado ao mesmo partido, Vossa Excelência. Hoje,